Prensa cilíndrica ou forno elétrico? Essa dúvida está chegando com tanta frequência que eu resolvi criar esse conteúdo para saber se um elimina o outro, se os dois caminham junto, qual é o melhor para você. Bom, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre o que eu realmente acredito nessas duas ferramentas de trabalho. Eu acredito que também vai te ajudar bastante se você está indeciso de adquirir o forno, ou se quer trocar da prensa cilíndrica por forno, ou se o forno vai fazer tudo que a prensa cilíndrica faz, tá bom? Então fica até o final que a gente vai conseguir sanar um pouquinho de todas essas dúvidas. Olá, eu sou PH Oliveira, especialista em sublimação em pequenos formatos, e se você quer entrar ou já participa do mundo dos personalizados, esse canal é certo para você. Bom, é isso aí. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essas duas ferramentas de trabalho aqui, principalmente para você que trabalha com sublimação ou quer trabalhar com sublimação em pequenos formatos, tá? A prensa cilíndrica, bem tradicional aí já no mercado, e o forno elétrico, no caso aqui o forno da Live Sub, certo? Antes de mais nada, deixa eu te falar um pouquinho sobre o curso Sublimação do Zero 2.0. E por que 2.0? Por que essa turbinada? Porque ao longo do tempo a gente foi verificando que não é só saber estampar. Além de saber estampar, você precisa fazer a precificação correta, ou seja, precisa precificar os seus produtos, então entra finanças, né? Marketing, você precisa vender, então é interessante ter um marketing digital lá. Então tem curso de sublimação, lógico, de marketing, de finanças, de filme de recorte, como esse aqui que está na minha camiseta, de CorelDRAW para sublimação, enfim, tem vários cursos, é um pacote, tá? Então se ficou interessado, aqui embaixo tem um link que vai direto para a página de venda e eu te encontro lá dentro, porque temos um grupo no Telegram com todos os alunos e, enfim, tem contato direto com a gente lá. E esquecendo, mas se você também não tem interesse agora no curso, alguma coisa do tipo, mas quer ajudar o canal, a gerar conteúdos como esse e tal, aqui embaixo tem o Seja Membro, um valor muito baixinho ali por mês para você ajudar a gente a gerar conteúdo. Então, se algum conteúdo do canal já te fez feliz, já fez sentido na sua vida, contribui aí com essa área de Seja Membro. Mas vamos lá para o nosso conteúdo. É muito frequente aqui dentro do canal vir perguntas relacionadas principalmente hoje, estamos em 2022, mas desde 2019 por aí vem muita gente perguntando sobre o forno elétrico. Certo? Então eu vou dar a minha visão real do que eu acredito, aonde cada ferramenta dessa entra, tá? Primeiro de tudo, forno, ou aquela situação de prensa 3D, ela não é nova. Eu entrei no mercado em 2007, eu acredito que em 2010 eu já comecei a ver a prensa 3D no mercado. E por que ela não virou uma unanimidade, Na época, as prensas 3D, ela tinha uma manta de silicone, uma manta de silicone e um trabalho a vácuo, onde esse vácuo puxava a manta de silicone moldando a peça, moldando o substrato. E aí aconteciam duas coisas com muita frequência. Primeiro, a manta de silicone rasgar com facilidade e a outra, o vácuo, quebrar com facilidade. Tá? Então as prensas 3D elas nunca foram unanimidade, eram muito caras na época. Então, para a sublimação ocorrer, a gente precisa de alguns fatores, mas os três principais: o tempo, a temperatura e a pressão. Por que outros fatores? Porque tem a tinta sublimática, o substrato à base de poliéster, enfim. Mas no ato em si, a gente precisa de tempo, temperatura e pressão. E a pressão era exercida até então com essas mantas de silicone, ok, Mas aí cada substrato precisava de uma manta específica, então por isso que ficou um pouco inviável, tá? E agora não, agora recentemente a gente já tem um outro material que substitui essas mantas de silicone, certo? Por mais que você possa utilizar ainda. Mas vamos falar diretamente dessas duas ferramentas aqui. Desse meu lado aqui eu tenho um embate aqui, Desse meu lado eu tenho aqui uma prensa cilíndrica, como que a gente pode dizer tradicional, convencional, Então para substratos cilíndricos, seja ela caneca, squeeze, enfim, tem alguns substratos cilíndricos que caiba nesse diâmetro aqui, então ele vai exercer a pressão, tá? E do outro lado do corner, a gente tem o forno, que é um forno elétrico da Live Sub. E quais produtos a gente vai trabalhar nele, Lembrando que esse produto aqui, ele não tem o sistema de vácuo. Então, como é que a gente faz a pressão? Eu vou já mencionar isso.
Então é o seguinte, a pergunta é, pH, eu posso pegar o forno elétrico? Acontece isso com muita frequência. Eu posso pegar o forno elétrico para mim não precisar logo da prensa cilíndrica, e aqui eu faço mais canecas? A minha visão real é que eu não vejo esta máquina substituir essa, certo? Por quê? Porque no dia a dia, certo? Porque as coisas são muito bonitas, vamos dizer assim, na expectativa. Na realidade, às vezes, quase sempre muda, muda um pouquinho. Então, para quem trabalha personalizando tudo para todos, que é o nicho que eu intitulei assim, às vezes você precisa prensar uma caneca, 2 canecas num dia. Poxa, eu sou muito mais prensar numa prensa tradicional do que eu ligar o forno, aplicar um termocolível ou uma manta de silicone com garra para fazer nela, certo? Então, assim, sendo bem sincero, honesto, eu não vejo que esta máquina substitui essa. Não vejo nessa condição, certo? Não vejo nessa condição. É muito mais prático você colocar o papelzinho aqui com a etiqueta, colocar aqui e a caneca sai em 3 minutos, 3 minutos e meio, depende de algumas coisas, certo? Então eu não vejo por que essa máquina substitui essa. Agora eu vejo as duas caminharem paralelo. Então qual é a hora que eu acho interessante trabalhar com forno? Eu acho interessante trabalhar com forno quando a gente vai trabalhar peças diferenciadas, né? Então a Live Sub, por exemplo, traz taças diferenciadas, traz copos. Agora polímero, muita gente quer trabalhar polímero aqui, é possível? Temos até vídeo aqui no canal trabalhando polímero, mas queira sim, queira não, é uma agressão muito alta de pressão, e o polímero ele é um plástico, queira sim, queira não, ele é um plástico, então geralmente ele entorta um pouquinho. Então por que não trabalhar no forno? Porque o forno você vai evitar essa pressão. Geralmente você diz assim, PH, eu fiz no forno e ficou com um brilho mais bacana. Lógico, porque aqui essa brasão da resistência mata um pouco o brilho do polímero. Aqui não, só é aquele calor girando e fazendo com que a peça seja sublimada, tá? Então eu não vejo, sendo bem honesto, eu não vejo que essas duas máquinas elas venham a confrontar, ou uma ou outra, né? Então vamos lá, vamos fazer algumas simulações aqui. Exemplo, você trabalha personalizando somente canecas, squeezes. Pô, essa máquina aqui vai ser suficiente para ti. PH, mas eu quero fazer canecas 3D, canecas que tem uma estampa passando por dentro da alça, que tem um nome na alça. Nela aqui a gente não vai conseguir fazer esse trabalho, ou então, assim, pelo menos de uma forma mais prática, não. Então vem um forno. Mas qual é a condição que você precisa para fazer essas canecas? É uma marca, a tua marca tem como registro, né? A caneca, a arte passar por dentro da alça, ter logomarca na alça, aí vem para o forno, né? Mas se for só a caneca tradicional, como essa aqui, né? O mundo já está habituado com essa abertura aqui, né? De arte. Então é aqui mesmo que você trabalha. Então eu gosto da situação do forno para trabalhar peças diferenciadas, que não caibam nessa prensa, que não tem condições de ter uma resistência específica para ela, né? Então é legal que as duas trabalhem de forma simultânea, se ela fizer sentido na sua empresa. Não adianta também pegar um forno e não fazer nada demais com ele, né? O forno pode ser interessante, PH, mas eu quero trabalhar com mais canecas. Ótimo! Então para você fazer 4, 6 canecas aqui de uma vez, é só você pegar o tempo, né? Vai acrescentando o tempo até que você consegue sublimar 6 canecas aqui. Não sei se essa aqui 6 ou mais, enfim. De uma vez só. Legal, produtividade, né? Aí você pode dizer, PH, legal, eu gostei. Então pode fazer 6 canecas de uma vez? Sim. Mas eu pergunto, é toda hora que tu tem 6 canecas para fazer ou mais? Se a pergunta for sim, vem pro forno. Se a pergunta for nem sempre, aí é interessante ter a prensa cilíndrica, até porque a gente está falando de valores bem diferentes, né? A gente está falando de uma máquina, hoje, atualmente, uma máquina dessa R$750, né? E o forno R$2.000, né? Então, não custa ter essa prensa também, porque no dia a dia ela vai te servir bem, certo? Entendeu? Se for fazer em quantidade, se tua marca é para quantidade, para repor loja, para repor, enfim, aí tu vem para quantidade, aí tu vem para o forno,
né? Mas se você vai precisar fazer uma ou outra, 2, 3 num dia, vem para a prensa cilíndrica, tá? E deixa o forno para trabalhar peças diferenciadas. Eu vou mostrar aqui agora algumas peças para você entender, peças diferenciadas, polímeros e canecas em grande quantidade, né? Para você ter produtividade. Lembrando que cada caneca dessa, para fazer assim, vai precisar de uma manta de silicone com uma artezinha metálica, né? Para prender, certo? E nas outras artes, né? Que nas outras taças, copos, a gente vai utilizar, inclusive tem vídeo aqui no canal, usando esse material aqui, que é o chamado termoencolhível. É ele que hoje faz a função de pressão no substrato, né? Então, diferentemente da manta de silicone, que a gente tinha uma manta de silicone para essa taça, uma manta de silicone para esse case de celular. Hoje a gente tem esse plástico, aonde a gente vai colocar o substrato dentro e com um soprador térmico, ou até mesmo um secador de cabelo, ele vai moldar a peça fazendo a função de pressão. E aí o forno vai servir somente de jogar calor e o tempo, entendeu? Então aqui ele não tem função de pressão, a pressão vai ser exercida com esse plástico aqui, tá? Então, se você quer trabalhar com forno, né, tem interesse no forno, então trabalha o que ele faz de melhor. Exemplo, esse copo aqui de polpa, cerveja, muito legal, dificilmente a gente vai fazer um trabalho legal nessa prensa, tá? Já aqui no forno eu consigo sublimar até aqui embaixo, se eu quiser, porque o termoencolhível, né, que vai ser quando a gente aplicar aqui o calor nesse plástico, certo? Quando eu aplico o calor aqui, né, com a pistolazinha de soprador térmico, quando ele molda, fazendo a pressão aqui. Então olha a diferença, né, da prensa tradicional. Olha essa taça aqui, que linda, né? Olha a taça. Então aqui não tem nem cabe na resistência cilíndrica, né? Então aqui vai no forno. Olha essa. Nem a prensa tradicional cônica vai poder fazer esse ângulo aqui, né? E aqui o termoencolhível faz. Olha que material bonito, né? E aí vem a ideia de você saber vender também, né? Não é só saber estampar. Olha que material bonito. Então aqui eu trago 3 peças que a prensa cilíndrica não iria atender, ou pelo menos não iria atender de uma forma mais facilitada, porque tem gente que faz umas invenções aí e tenta fazer de alguma forma, né? Então o forno, olha onde é que ele entra. Fora os polímeros, né, que fica bem bacana. A gente pode fazer um 360, inclusive deixa eu pegar aqui um squeeze aqui. Vou dar um corte aqui na edição. Então olha só um polímero, né? Então é um plástico que a gente consegue fazer 360, né? Então basta fazer o gabarito, né, completinho com o termoencolhível aqui. Então veja que quando a gente fala de forno, a gente fala de peças que não necessariamente seria a melhor opção aqui com a prensa tradicional, né? Por sua vez, a prensa tradicional atende muito bem aquelas peças já convencional, como a caneca, como o squeeze. Então assim, no final vai depender do que você precisa na tua empresa, né? Se PH, eu já faço canecas, eu já tenho um bom fornecimento de canecas e sempre faço de cima de 10, de 15 por dia, o forno talvez seja a melhor opção, né? Mas não, PH, eu tenho pedidos também de pouco, de 2 peças, às vezes eu tenho uma caneca para fazer no dia, pô, a prensa cilíndrica vai te atender muito mais rápido, certo? Então no final você tem que entender muito bem. Agora, eu gosto, para finalizar, eu gosto da ideia do forno para peças diferenciadas e polímero. E eu gosto da minha prensa tradicional pela praticidade, certo? Bom, mas é isso. Espero que tenha ajudado um pouquinho aqui com as 2 ferramentas de trabalho. Então veja que ela uma detona a outra, não é essa briga, mas elas podem caminhar juntas ou de forma individual, se a sua empresa necessitar, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, então curte, compartilha, principalmente comenta em cima do seu comentário, que a gente gera conteúdos aqui para o nosso canal e principalmente com muita responsabilidade, né? Então, deixa teu comentário aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, se você já usava o forno, se você prefere só a prensa cilíndrica ou se você possui os 2, o que é que você acha, tá bom? Então é isso, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.